Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vim aqui hoje porque eu precisava tratar com vocês sobre uma questão muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter participado, devem ter visto, vocês devem ter, tomado conhecimento de uma situação que é aquilo que nós conhecemos dentro da psicologia como autoagressão. E algumas pessoas se perguntam por que esse tipo de situação acontece, por que essas coisas surgem, o que passa na cabeça de uma pessoa que toma esse tipo de atitude. Eu não estou falando de gente que tem uma atitude de se cortar, não estou falando desse tipo de automutilação. Eu estou falando daquele comportamento que vem por ocasião de uma raiva. A pessoa tem uma raiva e de repente, por conta daquela raiva, ela começa a se bater, ela se joga na parede, ela se morde, ela tem esse tipo de atitude. Eu não sei se você já viu coisas desse tipo. E quando nós vamos estudar, quando nós vamos investigar essa situação, nós vemos que por trás existe duas coisas que são muito, muito presentes. Uma delas é a raiva, e algo que é uma emoção muito forte, e a outra é a culpa. E essas duas coisas, elas se encontram e elas fazem com que a pessoa tome esse tipo de comportamento. Aí vem uma outra pergunta, mas todas as pessoas que têm raiva, ou todas as pessoas que têm culpa e que têm raiva e culpa ao mesmo tempo, elas têm esse comportamento de autoagressão? Não tem. Nem todo mundo que tem raiva tem esse comportamento de autoagressão. Nem todo mundo que tem culpa, que sente culpa, tem esse comportamento de autoagressão. A culpa, por exemplo, ela tem essa atitude de levar um indivíduo para a vergonha. A pessoa se envergonha e se joga ali em um determinado lugar, se enclausura, se limita a um determinado comportamento de se esconder daquilo que ela fez, daquilo que ela cometeu, daquilo que aconteceu. Para lidar com essa questão da culpa, uma das coisas é saber que todas as pessoas erram, tá? A raiva, por outro lado, é uma emoção que todo mundo está passível dela. Agora, o que eu penso quando eu fico com raiva, o que é ativado de gatilho em mim quando eu fico com raiva, ou quais são os gatilhos que ativam a minha raiva, é que vão determinar, de certo modo, como eu vou me comportar. E o meu comportamento em relação à raiva vai depender muito do que eu penso acerca da culpa, acerca do erro, acerca de mim mesmo, acerca do que os outros vão pensar ao meu respeito. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer, uma das primeiras coisas que nós devemos tratar para lidar com essa questão da autoagressão é entender que todo mundo erra. É entender que eu não preciso me autoagredir para que eu possa resolver uma questão. Aí vem uma pergunta que a gente deve racionar, deve raciocinar muito bem. Seria, realmente vai resolver o problema eu me autoagredir? Será que essa autoagressão vai trazer alguma solução de problema? Quando eu saio desse estado, o que fica quando eu tomo aquela atitude de autoagressão? Será que eu não fico mais culpada agora porque as pessoas olharam para mim e viram que eu sou uma pessoa que não tenho controle sobre as minhas emoções? O que vão pensar de mim depois disso? Então eu preciso criar um paralelo e pesar as circunstâncias e os resultados. Eu preciso pesar o que realmente eu quero depois daquele momento passar.
Todas as pessoas sentem raiva, mas nem todas as pessoas se autoagridem, nem todas as pessoas batem nos outros, agridem os outros, nem todas as pessoas que gritam ou que têm raiva gritam com os outros. Existem pessoas que se guardam, pessoas que se colocam para ali. Cada um de nós tem uma reação diferente em relação a uma raiva, em relação à culpa, em relação a um erro que se comete. Agora, eu pergunto da seguinte forma para mim mesmo, se eu sou uma pessoa que me autoagrido: como é que fulano, que também sente raiva, reage quanto a isso? Então eu preciso encontrar caminhos, eu preciso encontrar estratégias mentais para eu poder lidar com isso. Porque aquelas pessoas que sentem raiva e que sabem que vão gritar, elas têm um limite que elas vão até certo ponto para que elas não gritem. Aquelas pessoas que sentem raiva e que logo começam a esmurrar os móveis, esmurrar as pessoas, elas têm um limite que elas entendem que se passar dali, elas vão fazer aquilo. Então elas procuram criar estratégias mentais e comportamentais para que não cheguem àquele ponto. Eu sei que uma determinada situação que eu me encontro, aquilo vai suscitar em mim um comportamento reacional após a raiva, então eu já sei que eu preciso evitar aquilo. Enquanto eu não consigo lidar com as estratégias mentais, eu preciso evitar determinados ambientes. Necessariamente eu não vou me enclausurar, mas eu preciso evitar, que é o que nós chamamos dentro da psicologia de comportamento controlado. O que seria esse comportamento controlado? O comportamento controlado é um comportamento que eu adoto até eu encontrar estratégias mentais para poder lidar com aquilo. Ou seja, a melhor forma de você lidar com a autoagressão, de você aprender estratégias mentais da autoagressão, é através de uma psicoterapia. Mas enquanto eu não chego na psicoterapia, enquanto eu não sou tratado de modo psicoterápico, o que eu faço? O que eu faço? Eu procuro comportamentos. Vamos imaginar, eu sou uma pessoa que gasta muito. Eu sou uma pessoa que vou no centro e quero comprar tudo e gasto todo o meu dinheiro. Como é que eu resolvo essa situação? Eu resolvo dentro de um consultório psicológico, de um consultório de psicoterapia, buscando estratégias mentais para lidar com a compulsão que me leva àquele comportamento de gastar. Só que enquanto eu não estou em terapia, enquanto eu não busco essa ajuda, enquanto esse processo de terapia não me alcança, eu crio comportamentos, que é o comportamento controlado, que é essa atitude. Que atitude é? O que eu faço? Tipo, se eu sou uma pessoa que gasta, se eu sou uma pessoa que compra compulsivamente, e eu sei que se eu for em um determinado lugar que vai ter coisas para eu comprar, eu vou comprar, então eu saio com um limite de dinheiro e não levo os cartões de crédito. Isso é um comportamento controlado, tá? Esse é um comportamento controlado. Então, enquanto nós não encontramos um local adequado para fazermos uma terapia, ou enquanto a terapia, o resultado da terapia não nos alcança, a gente dentro de consultório pega o paciente e diz: vamos tratar de comportamento a princípio, a partir de agora você vai tomar essa e essa atitude, você vai buscar esse e esse comportamento para que você possa lidar com isso, até que você encontre estratégias mentais para poder lidar com isso. Agora, essas estratégias mentais, eu não vou entregar para você aqui, né? Você vai ter que procurar um profissional da psicologia para encontrar essas estratégias, porque lá ele vai fazer uma anamnese, vai descobrir determinadas coisas e vai criar, vai trabalhar com você as estratégias mentais adequadas para você, porque é possível que a que dê certo para um não dê certo para você. Tá bom? Então, fica aí essa dica e eu espero que dê tudo certo e tenha paciência, que vai dar certinho, tá bom?